Pode ser Migliori. A doutora Leiliane Migliori, ela é muito famosa no Instagram. Depois eu vou deixar aqui o arroba dela para vocês irem lá seguir. Já assistam os vídeos dela. Gente, ela é maravilhosa. Assim, eu não vou ficar, como é que fala? Despejando elogios. Então vai dizer que eu estou puxando muito sardinha, mas assim, ela é maravilhosa. Vocês vão gostar muito dela. Espero que vocês aproveitem. Ela está aqui para agregar conhecimento a nós, mesmo porque nem tudo o que a gente está tendo aqui nas palestras a gente vê em sala. Então é legal a gente prestar atenção para que realmente consiga absorver da melhor forma possível. Doutora, eu vou deixar a palavra com você, se apresente. Muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. E o pessoal que for tendo alguma dúvida, pode ir colocando no chat ali que a gente vai lendo, vai perguntando para ela e vamos se ajudando aí, tá bom? Obrigada. Bom, gente, boa noite. Me chamo Leilane. Eu fui estudante de medicina de 2010 até 2015, né, na Faculdade de Santos. Mas antes, fiz 2 anos de cursinho, porque, na verdade, eu ainda estava na dúvida se eu realmente queria medicina, apesar de não ter ninguém na família médico. Eu ainda tinha uma certa dúvida para que lado que eu iria, né? Eu tenho advogados e engenheiros e não tenho nenhum médico, então acabou que eu fiquei muito em cima do muro, mas acabei optando pela medicina, mas desde sempre eu sempre falei que eu queria ser pediatra, mas aflorou quando eu passei pelo 3º ano da faculdade, aliás, 4º ano, que a gente teve a pediatria propriamente dita. Mas no 2º ano, na propedêutica, eu já ia para o PSI e pedia para o chefe, me deixa ficar aqui um pouco. E acabava que ele deixava. Então, eu fazia plantões, né? Eu ficava olhando o pessoal do internato e eu ficava boba. Acabou que aflorou no 4º ano e eu nunca mais desisti. E eu até arrisco em dizer que eu arrependo de não ter pensado desde o início em medicina, né? Eu me encontrei, eu sou fãzaça do que eu faço. Não sei se eu me vejo, mas eu me via delegada. Hoje eu não me vejo delegada, mas me vejo intensivista sem tirar nem pôr. Assim que eu acabei a faculdade, eu fiz 2 anos de pediatria. Na minha época ainda eram 2 anos, hoje em dia 3, né? E assim que eu acabei, eu caí no mundão. Comecei a fazer mais plantão de porta. Na verdade, desde quando eu me formei, eu já fazia plantão de porta, só de pediatria. Eu nunca atendi um adulto na minha vida. Salve aí a vontade, que eu nunca tive vontade, né? Eu sempre fui fã de pediatria. Mas assim que eu acabei a pediatria, eu comecei a vir para São Paulo, porque eu fiz pediatria em Santos. E aí eu comecei a vir para São Paulo e eu vi que era um mundo completamente diferente. Um mundo assim em que realmente as crianças chegavam do jeito que eu via na televisão, morrendo. E daí eu me vi numa sinuca de bico e pensei, ou eu aprendo a fazer UTI, ou vai chegar criança na minha mão e eu não vou saber lidar. Ou eu saio e monto um consultório de puericultura e só. Foi aí que eu decidi, depois de 1 ano, que eu dei bastante plantão, eu decidi fazer a medicina intensiva. E daí eu fiz 2 anos de UTI pediátrica na Santa Casa de São Paulo. E desde então eu me viro nos plantões da UTI mesmo. Eu nunca mais dei plantão de porta, nunca mais. Sinto falta, sinto alguma falta, porque plantão de porta é sadio até certo ponto, né? Passou disso, a gente infarta com 30 anos. Mas continuei aí na vida dos plantões, não quis deixar. E de 1 ano para cá eu virei influencer, que é algo que eu falo, eu estou influencer, eu não sou influencer, porque a minha vida é a medicina. E daí, a partir do Instagram, é que eu me vi num leque que eu tinha abertura para fazer consultório, porque, na verdade, o intensivista, ele é rato de hospital, ele vive nos hospitais e ele acaba se esquivando de consultório. Só que abrindo esse leque, eu falei, por que não tentar? E estamos aí com consultório e continuo nos plantões. Eu acho que sair dos plantões eu nunca vou conseguir, porque é minha vida. Eu amo
essa correria de criança que chega muito grave e a gente recupera e a criança sai dando risada, te abraçando, isso daí não tem preço. Mas o consultório também é uma questão de estilo de vida, né? Acaba que é um pouquinho mais sociável, você tem mais trâmites e afins, e acaba que eu consigo fazer os dois e ainda administrar uma tal de rede social. E arrisco em falar que, acho que em 2017, acho que foi em 2017, eu estive em CDE, e inclusive assisti algumas aulas na Uninter, mas foi por um curto período de tempo, acho que foram durante 6 meses que eu ia e vinha, pelo menos uma vez por mês, porque eu tinha conhecidos aí em CDE, mas acabou que essa parte da minha vida ficou para trás. Inclusive, quase virei plantonista no hospital em Foz do Iguaçu. Bom, acho que é isso. Meu Deus, que história linda, hein? E que trajetória enorme essa. Eu acredito Né? que quando a gente tem um dom, quando a gente tem um chamado, independente do que você faça no meio do caminho, no final você vai acabar chegando no que realmente você deveria fazer. E essa parte que você falou que você não consegue abandonar a UTI, né? Que a sua vida é essa, esse é o seu propósito, né? E eu fico muito feliz, de verdade, de Uhum, estar escutando a sua história, porque, inclusive, eu fico até emocionada, sabe? Porque uhum, hoje em dia está muito difícil encontrar médicos que realmente se importam com a vida, né? Hoje em dia a galera está formando mais por um status, né? Pelo salário e uhum. esquecendo realmente qual que é o nosso objetivo, que é servir, né? E você cuida de crianças e mais ainda, a minha admiração cresceu mais ainda. Não é uma área que eu seguiria, porque eu acredito que realmente tem que ter vocação para isso daí, mas nossa, eu admiro demais. Doutora, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. E eu vou dar a largada, então, para a gente começar essa aula aí para o pessoal. Bora. Você consegue só espelhar para mim, por favor? Isso. Bom, eu quis trazer na forma mais lúdica, né? Vocês podem ver que não é uma palestra gigante, porque eu já estive sentada desse lado aí, e quando eu via mais de 30 slides, eu chorava. Porque acaba que você tira o foco, você quer dar foco, mas tira o foco, porque às vezes fica monótono, né? Então, acabou que eu fiz algo curto, mas vocês vão ver que é super didático, é super fácil de entender e tem a pitada da doutora de Vidinhas que vocês não vão esquecer nunca mais. Bom, vamos lá. Eu trouxe um tema que é muito, o mais usa mais do que dieta dentro de uma UTI, tá? Que é a sedação e a analgesia. A sedação dentro da UTI pediátrica, a gente tem que pensar que, assim, elas andam em conjunto, a sedação e a analgesia. Porque você pensa assim, tá sedado, tá analgesiado. Não necessariamente. Tá recebendo analgesia, então quer dizer que tá sedado. Também não. Os dois andam juntos. Não adianta eu fazer só sedação e não adianta eu fazer só analgesia. É uma dupla que tem que andar em conjunto, porque senão o paciente não vai ter conforto. E não tendo conforto, ele se instabiliza tudo. Então, a sedação e a analgesia são ferramentas essenciais no cuidado do paciente crítico dentro de uma UTI pediátrica, tá? A gente tem que entender todo um contexto do quê? Mecanismo de ação, dosagem, efeito, dos diferentes fármacos, justamente por quê? Porque a gente não está lidando com boneco, né? A gente está lidando com um paciente, uma pessoa, né? E ela, na verdade, ela não sabe o que vai acontecer, porque o sedado em si não está sedado, ele não vai entender nada, mas tem sedações que fazem amnésia, né? Mas ele deposita toda a confiança dele na nossa mão.
né? Então acaba que a gente tem que ser crucial naquilo que a gente está fazendo. Não adianta, justamente por conta, igual eu descrevi, segurança e bem-estar do paciente. Principalmente, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, principalmente se tratando de criança, que é um ser indefeso, que não entende absolutamente nada e nem vai entender daqui 2, 3 anos que ele passou por uma UTI, mas que é algo que a gente tem que pensar 300 vezes antes de fazer, porque se fizer alguma coisa errada, a gente perde a criança. Pode passar. Bom, aqui eu quis trazer quais são as principais classes dos sedativos. E eu determinei em 5 classes. Os benzodiazepínicos, que são aqueles indutores do sono, diminuem a ansiedade e relaxa o doente, tá? Eles podem ter alguns efeitos adversos que eu vou falar mais para frente. Essa tabelinha foi só mesmo para citar quais são as principais classes, tá? Também temos os barbitúricos, que eles, a gente entra com eles quando a gente inicia eles, quando a gente tem além da gente querer dar conforto para o doente, a gente tem que tratar a causa base. Por exemplo, chegou uma criança com síndrome de West, que é uma epilepsia de difícil controle. A gente já entrou precisou entubar porque rebaixou o Glasgow, então a gente entubou e entrou com uma sedação contínua. Mas aquela sedação contínua não está sendo eficaz para controlar as crises convulsivas. É onde a gente entra com o barbitúrico. E aí a gente lança mão ou do fenobarbital ou da fenitoína. Se nenhum desses, digo, dose de manutenção de horário, porque a gente não faz essas medicações de uso contínuo em bomba, tá? Se nenhum desses resolveu, a gente tem que partir para o tiopental, que é o barbitúrico mais potente que existe, e a gente faz em bomba contínua, tá? E se esse daqui não resolver, o tiopental, não resolver a crise convulsiva, infelizmente, senta e chora, porque não vai ter para onde correr, tá? Temos também o Propofol. O Propofol, a gente, do lado de cá, a gente chama o Propofol de leitinho. Por quê? Porque é como se fosse o leite da criança. Literalmente apaga em questão de segundos, não sabe, esquece tudo e é uma droga que não é a primeira escolha, mas é uma droga de bastante eficácia, tá? Tem os opioides, né? O opioide nada mais é do que um analgésico potentíssimo. E entre as famílias deles, que eu vou comentar depois, temos o mais potente de todos, que é o fentanil, que é como se fosse a mãe de todos. E aí depois a gente vai regredindo. Morfina, nalbufina, tramal e assim por diante, tá? E por último, temos aí os alfa-2 agonistas, né? Que o carro-chefe é a dexmedetomidina, que é o famoso Precedex. Esse é a sedação mais segura que a gente tem dentro das UTIs ultimamente. Tá bom? Pode passar. Bom, então eu vou falar de cada um, propriamente dito, para a gente poder entender aí como que funciona, farmaco e afins, tá? Então, o midazolam, ele é um benzodiazepínico de ação rápida. Fez 1 minuto, até um pouco antes, 30 segundos, o paciente já começa a sentir aquele soninho, tá? Ele também é hipnótico e ele é usado para indução de uma anestesia e para manutenção da sedação. Então, vamos lá. Criança chegou em franca insuficiência respiratória e a gente precisa entubar. Qual que é a primeira coisa que tem que vir na cabeça? Midazolam. Ah, mas eu conheço midazolam. Põe na cabeça, tá? Por quê? Porque ele, apesar deles. Só um minuto, doutora, que desligaram seu microfone. Voltou? Pronto, voltou. Desculpa, eu não tinha reparado. Você parou na parte que você falava sobre o midazolam colocar na cabeça e não esqueci. Tá. Então, assim, o midazolam chegou, a criança chegou em franca insuficiência respiratória, você não tem que pensar em nenhum outro sedativo, você vai lançar a mão do midazolam para poder fazer uma sequência rápida aí de intubação.
Apesar dele ser um grande depressor de sistema respiratório, não pode ter medo nessa hora. Você tem que veste a capa do super-homem e vai, porque o midazolam é aquele que digamos, é o queridinho dos intensivistas, tá? Como que ele age? Ele age no sistema nervoso, aumentando a ação neurotransmissor GABA, né? Que vai fazer o quê? A atividade neuronal, ela deprecia. Então, é onde o paciente dá aquela relaxada, ele adormece, tá? Mas ele adormece não coma. Ele adormece, ele é como se ele tivesse com um sono mais profundo, digamos assim, tá bom? A metabolização dele é por via hepática e a excreção é renal, tá? E aí a gente tem que levar em conta os prós e os contras. Quais são os efeitos aí benéficos? Ele é um sedativo, ele causa amnésia anterógrada, tá? E o relaxamento muscular. Então, por isso que a gente sempre tem ele na cabeça e a gente chama de queridinho. Por quê? Porque ele é um combo. A gente seda, a gente faz a pessoa esquecer daquilo tudo e a gente relaxa para poder facilitar aí o manuseio de via aérea na hora que for entubar, tá bom? Mas todo o efeito benéfico tem um efeito adverso. Ele pode fazer depressão respiratória, que pode causar hipóxia, que pode causar PCR se a gente não conseguir reverter, tá? Mas, doutora, em que sentido a depressão respiratória? Tem criança que é mega sensível a qualquer tipo de sedação. Então, por mais que a gente faça a mini dose, corre o risco da criança fazer uma depressão respiratória. Por isso que tem que estar tudo muito bem preparado na hora que for fazer um midazolam ou qualquer outro sedativo. Eu vou entubar uma criança, eu tenho que ver se o meu ambu está funcionando, se o meu laringoscópio, a luz dele, está funcionando, se todas as cânulas que eu pedi estão ali e se tiver cuff, a gente tem que já ter insuflado para ver se não está furado, tá? Tem aí uma dúvida se é via aérea difícil ou não, pensando em pacientes crônicos, aqueles que é ECNE, mas que não tem traqueostomia, a gente tem que deixar também de lado um fio guia, tá? A físio tem que estar participando, a enfermeira tem que estar participando, uma técnica a mais tem que estar participando, por quê? Porque você ali só vai servir para entubar. Se você precisar aspirar, você vai avisar a físio vai te fornecer o material. Se por um acaso a luz do laringo parou de pegar, a gente vai lançar a mão da enfermeira, a enfermeira vai ter que se virar para resolver. E a mesma coisa da técnica, que é quem vai administrar as medicações. Doutora, meu Deus, eu fiz uma dose errada e a criança está muito rebaixada. O que você faz? Você mete um antídoto. O antídoto para todo benzodiazepínico é o flumazenil. E é instantâneo. Se a criança está muito sedada e você quer acordar ela, pensando aí numa extubação. Por exemplo, eu vou extubar o paciente hoje, mas eu já desliguei o midazolam há pelo menos 2 horas e ele não acorda. Ele pode estar intoxicado. O que a gente faz? Antídoto, flumazenil, fez, é instantâneo, gente. 1 minuto depois o paciente já abre o olho. Assim, extraordinário. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver, não percam. Só que, pensando que o paciente que foi entubado precisou de uma sedação contínua, no caso a gente está falando do midazolam, pelo menos mais de 5 dias recebendo sedação contínua, quando a gente tirar essa sedação dela, a criança vai virar no giraia. Ela vai ficar completamente, assim, abstinente. Umas mais, outras menos, mas todas fazem abstinência. Por quê? Porque nunca teve contato com sedativo? Pode ser. Ou porque é sensível àquele sedativo? Pode ser também. Mas todos faz, nem que seja um pouquinho de abstinência faz. E aí a gente precisa fazer a manutenção dessa abstinência, porque é como se fosse o drogado sem a droga. Fica rangendo o dente, fica bocejando, fica com aquele choro inconsolável, fica agitado, uma hora muito agitado, outra hora muito sonolento. A gente precisa reverter isso daí, porque senão o prejuízo para a criança é grande. Ele não sabia quando ele estava entubado, ele não sabia o que era dia, o que era noite, o que é calor, o que é frio, não sentia dor, não sentia coceira. Então acaba que a criança volta a sentir tudo isso de uma vez só e para eles ficam alucinados. Então é onde a gente precisa fazer a manutenção. E aí, para controle de abstinência de benzodiazepínico, a gente lança mão do lorazepam
lorazepam. Tem lugares que a gente faz até o diazepam, que acaba sendo a mesma dose, porém, os mais comuns, em todos os hospitais que eu trabalho, é o lorazepam que a gente acaba fazendo. E aí vai depender de como a criança vai estar, qual vai ser o grau de abstinência dessa criança. Para isso, a gente tem uma tabela que a gente chama de VAT. E aí, nessa tabela, tem vários quesitos que a gente vai pontuando. Ah, a criança está chorando há mais de 1 minuto após um estímulo de susto. 1 ponto. A criança está com soluço, 2 pontos. A gente vai somando. Aí a gente joga na tabela. De 1 a 3 é uma abstinência leve, de 4 a 6 é uma abstinência moderada, de 7 a 10 é uma abstinência grave. E aí a gente usa esse parâmetro para poder definir o lorazepam de 6 em 6, de 4 em 4, de 8 em 8, de 12 em 12 e assim por diante, tá? Vias de administração. O midazolam pode ser feito via oral, existe xarope de midazolam, tá? Intramuscular, quando não consegue acesso por nada no mundo, a gente lança mão da via intramuscular. Via intravenosa, que é a endovenosa, é a nossa primeira escolha, tá? E é a mais rápida de todos. Intratecal, pensando naqueles doentes que fazem procedimentos com a neurocirurgia, tá? Via nasal, nossa, não consegui por nada no mundo um acesso, mas também não quero fazer via intramuscular porque demora um pouco mais. Manda ver no nariz que dá muito certo. E por último, e o menos usado, é o via retal, mas também pode fazer. Só que eu, Leilane, eu penso assim, se eu for fazer o retal, eu posso fazer o nasal primeiro, que eu acho menos invasivo e mais rápido. Nasal é assim, não é o queridinho, porque o queridinho é o EV, mas o nasal é aqueles que a gente quer rapidez, mas não quer picar, tá? Para fazer um intramuscular. Dosagem. Talvez para vocês, né? Eu não sei em que período vocês estão, mas talvez vai ter gente que não vai conseguir entender muito, mas eu vou tentar explicar de uma forma fácil. A dosagem que a gente usa para fazer sequência rápida de intubação, vou intubar um paciente, preciso fazer sequência rápida. É de 0,1 a 0,2 miligrama por quilo. Calcula, vai sair em miligrama, e aí a gente fornece para a enfermagem em miligrama. Porém, eu gosto sempre de fornecer em miligrama e automaticamente já dá o em ml também, porque eu tenho muito medo da enfermagem fazer confusão e achar que aquilo que eu tô falando que eu falo, quando eu falo miligrama, a enfermagem achar que é ml e fazer, e aí a dose é extremamente diferente e bem maior, e aí a criança deprecia rápido demais, e se eu não conseguir entubar, é prejuízo para a criança, tá? Intubei, fixei o tubo, coloquei na ventilação, é hora da gente entrar com a infusão contínua, bomba de infusão contínua. Aí a dosagem é de 0,2 a 0,4 miligrama por quilo por hora. E aí a gente calcula a bomba de acordo com aquilo que a gente quer. Se a gente quer para 24 horas, para 48, para 36, para 72, sempre vai depender aí de quanto você quer diluir e o peso da criança. Tem criança com 5 quilos que a gente consegue fechar a bomba em 24 horas. Tem criança com 50 quilos que a gente precisa fechar a bomba em 72. Aí tudo vai depender da idade e peso da criança, tá? Eu sempre começo com midazolam 0,2 por quilo de bomba contínua. Para entubar, sempre 0,2, tá? E a indicação é sequência rápida de intubação e manutenção anestésica, que é o que eu acabei de falar. Pode passar. Fentanil. O fentanil é o nosso potentíssimo opioide, tá? Que, inclusive, infelizmente, não tem sido usado só nas UTIs mais, mas tem sido usado aí para Deus e o mundo. Tem gente que usa fentanil porque, não sei, mas dizem que a brisa é muito boa. Mas vamos lá. O fentanil, ele é um opioide sintético e ele é potentíssimo, como eu falei. Ele é utilizado aí para analgesia, como primeira escolha, mas ele também é um sedativo. Só que ele é muito mais analgésico do que sedativo, tá? Ele se liga aos receptores micro, teta e kappa no sistema nervoso central e vai inibir o quê? Os sinais de dor. Então, assim, não tem como uma pessoa que esteja recebendo fentanil contínuo estar sentindo dor, tá? A ação dele é rapidíssima,
tá? Ele é de curta duração e elevada potência. Ele chega a ser 100 vezes maior do que a morfina. Se tem gente que acha que a morfina é potente, tem triplica aí para o fentanil, tá? Ele é metabolizado pelo fígado e excretado pelos rins, 90%, e pelas fezes, 10%. Os efeitos benéficos: faz analgesia potente, seda, e efeitos adversos: ele faz muita bradicardia, tem que ficar bem de olho. Um paciente que está sedado com fentanil não pode ficar desmonitorizado, tá? Ele faz rigidez torácica. Muitas vezes, eu particularmente não gosto de colocar ele na sequência rápida de intubação. Por quê? Porque o flush, na hora que a gente vai fazer o bolos, a criança pode fazer uma rigidez torácica e a gente não conseguir reverter no ambu e aí ter que tocar uma parada. Então, eu particularmente não gosto de fazer o fentanil em bolos. Eu prefiro colocar na bomba para ele ir lento, justamente para evitar de fazer a bendita da rigidez torácica, tá? Ele causa muita dependência, às vezes até mais que o midazolam. Pode fazer hipotensão e ele pode fazer o efeito contrário. Ao invés de acalmar, traz aí uma euforia. A mesma coisa. Meu Deus, eu fiz muito fentanil, o paciente não acorda. A gente faz o quê? O antídoto. Graças a Deus que a gente tem esses antídotos. A gente faz o naloxona e é a mesma coisa do midazolam. É instantâneo. Sedado demais, tá na dúvida? Faz o naloxone. Não acordou? Faz o flumazenil. Porque um dos dois, se a criança estiver recebendo só midazolam e fentanil, aí a gente vai lançar a mão dos antídotos. Fez o flumazenil para o benzodiazepínico, não resolveu? Pode ter certeza que a naloxona resolve para o fentanil. E é a mesma coisa que eu falei do midazolam. Você fez, é instantâneo. A criança já abre o olho, já quer tossir, e aí a gente já tem condição de estupar. Controle da abstinência. Parceiro do lorazepam, a metadona, que inclusive é a mesma dosagem, vai ajudar aí no controle da abstinência que o fentanil pode vir a causar, tá? Vias de administração: intramuscular, endovenoso e intratecal. O nosso queridinho sempre vai ser o endovenoso. Nasal faz? Não, não faz. Não faz. Retal também não faz, tá? Dosagem: se for na sequência rápida, de 1 a 2 microgramas por quilo, e eu sempre, é igual eu falei, sempre solto em miligrama, micrograma, mas eu reverto para ml, porque eu tenho medo de, às vezes, a enfermagem se complicar, porque a gente pede um monte de coisa na hora H ali, e a enfermagem tem que focar no mais perigoso, que é a administração de drogas. Eu só coloquei aí porque existe a possibilidade de se fazer numa sequência rápida, mas eu, por exemplo, não tenho coragem de fazer. Na verdade, eu não gosto, porque eu prefiro evitar que faça uma rigidez torácica, porque quando faz, é muito triste. É, tipo, não que seja triste, porque a gente tá ali pro que deve mas é algo que, assim, na minha cabeça, se eu posso evitar, vamos evitar, tá? Em time que tá ganhando não se mexe e vida que segue. Bomba de infusão contínua: 2 a 4 micrograma quilo hora sobre infusão contínua. Eu sempre começo com 2, mas eu já cheguei até 5. Nossa, você já passou do limite. Eu já vi lugares usar 8, que era numa cirurgia, num pós-op cardíaco, né? Que a criança estava com o peito aberto e estava em ECMO. Então, assim, imagina a dor que aquela criança não está sentindo. Então, eu já vi chegar até 8 micrograma quilo hora. E, igual eu falei, indicação, controle álgico e manutenção anestésica. Pode passar. Ketamina. Ketamina, eu já preferi mais ela. Mas depois que eu entrei no mundo da UTI, e eu digo que eu já preferi na época de porta, porque quando eu trabalhava num hospital de São Paulo, no extremo sul de São Paulo, eu sempre falava, vou pôr ketamina, ketamina, porque para calcular ela é muito mais fácil. É 1 por quilo. 10 miligramas. 20 miligramas. Então, eu já falava isso, a enfermagem. Agora, o midazolam é 0,2 por quilo. Aí sempre tinha que ir na calculadora. Então, eu sempre chutava o pau na ketamina. Só que daí, depois eu comecei a perceber que, assim, muita gente não usava. E muita gente com mais anos de formatura. Aí eu falava, gente, mas por que não usa? Aí eu fui sentar para ler, fui estudar. E a ketamina em si, ela é boa, ela seda e analgesia, tá?
tá? Ela é um combo de midazolam e fentanil, só que a gente tem que tomar um certo cuidado quando vai usar ela, principalmente em crianças menores de 5 anos, porque ela causa um delírio gigantesco, gigantesco. E assim, a criança que fica delirando dá muita dó. É um tal de tô vendo elefante voando que vamos evitar, vamos evitar. Bom, então vamos lá. A ketamina, ela é um anestésico dissociativo que atua como antagonista do receptor NMDA, que é N-metil-D-aspartato, reduzindo o quê? A excitabilidade neuronal. Então é como se ela fosse um sossega-leão, tá? Quais são os benefícios? Ela anestesia, ela traz muita amnésia, ela analgesia e seda, igual eu falei, ela faz a função dos dois, midazolam e ketamina. Só que ela não supre totalmente as funções respiratórias e cardiovascular. Ela não suprime, desculpa. Por quê? É igual eu falei, por que eu preferia tanto a ketamina? Eu não vou fazer um fentanil contínuo, eu não vou fazer um fentanil bolos, porque eu tenho medo da rigidez torácica. A ketamina não faz rigidez torácica. Eu não tenho medo de fazer a ketamina, eu tenho medo de fazer o midazolam porque ele faz depressão respiratória. A ketamina não faz depressão respiratória. Então, ela é uma droga segura, só que ela tem o porém de fazer muito delírio nas crianças. Quando usado a longo prazo, não é porque eu fiz um bolos que a criança já vai ficar alucinada, tá? Mas digamos, em prolongar a sedação contínua, a ketamina é aquela que a gente fala, nossa, 3 dias já de ketamina, troca. Pelo amor de Deus, senão a criança vai ver muita coisa aqui dentro e não tô afim. A ação dela é rapidíssima e a duração é muito curta, né? Por isso que tem criança que às vezes a físio fala, doutora, vou atender ele agora, você pode fazer uma sedação? Ah, faz a ketamina. Aí ela volta, doutora, não sedou nada. Tipo assim, a criança dorme e acorda muito rápido, né? Dorme não, cede e acorda muito rápido. A metabolização é hepática e a excreção é renal também. E o antídoto? Não tem. Então, cuidado. Não pode fazer super dose, porque não tem antídoto. A única coisa que você vai ter que fazer é um sorinho rápido ali, uma expansão, para ele começar a excretar isso daí no xixi, para você evitar o pior, tá? Ai, doutora, já tem 10 dias que tá usando ketamina. Vamos estubar? Vamos. 24 horas antes de estubar, a gente já precisa entrar com controle da abstinência. Para ketamina, risperidona, e aí a gente usa 0,25 miligramas, a depender da escala Watt, aquela que eu falei lá no começo. O grau de abstinência está exagerado, a gente pode deixar aí de 12 em 12. Nunca vi 3 vezes ao dia, 6 vezes ao dia. O máximo que eu vi foi 12 em 12, tá? Mas já vi 0,5 de 12 em 12, certo? E não é por quilo, é 0,25 miligramas da medicação, tá? Não tenho risperidona no meu serviço. O que eu posso usar? Neosine, que é a levomepromazina. Gota dividido pela idade. Aliás, gota de acordo com a idade. Só que é um pouco assim, tá? Não tem conta para isso. Por exemplo, é bom senso. Criança de 1 ano, eu vou fazer no máximo 2 gotas. Porque eu, que tenho 35 anos, se eu tomo 4 gotas, eu durmo 2 dias. Então, assim, todo cuidado é pouco, tá bom? Vias de administração: intramuscular e endovenoso, o queridinho sempre endovenoso. Dosagem de 1 a 2 miligramas por quilo para fazer a sequência rápida de intubação e de 10 a 40 microgramas por quilo por minuto para fazer a manutenção em bomba de infusão contínua, tá? Já vi chegar a 60, já vi chegar a 80, mas eu não gosto. Então, quando eu vejo que eu já estou no 40 microgramas quilo minuto de sedação contínua, de ketamina contínua, eu tenho que pensar numa alternativa. Ou eu vou adicionar um outro sedativo, ou eu vou tirar a ketamina, porque se passar de 40 e a criança ainda está pulando, ela está fazendo o efeito reverso. Está dando aquela euforia, não está sustentando. Então, ou troca, ou associa um outro. Associou e não resolveu, tira a ketamina. Tira a ketamina que vocês vão ficar felizes. Contraindicação: pressão intracraniana elevada. Se você fizer, você só vai piorar a clínica do doente.
Hipertensão, tá? E às vezes muita gente pensa, principalmente quando tá chocado, com droga, adrenalina, noradrenalina, e a criança começa a fazer pressões altas e tá sedado com a ketamina, aí você vai lá diminuir o midazolam, diminuir a adrenalina, mas aí a perfusão piora, rendilha, a pressão não cai, mas a criança, o hemodinâmico da criança sente. Aí você fala, mas gente, como? Se eu acabei de mexer na adrenalina, por quê? Se tiver com ketamina, liga o alerta. Às vezes pode ser que você precise diminuir a dose contínua ali, porque tá prejudicando o hemodinâmico da criança, tá? Glaucoma, mas isso é pensando. Ai, desculpa, gente, eu nem sei o que é isso. Essas coisas de Instagram também, ó. Glaucoma, mas isso em tempo prolongado, tá? E a psicose, que é o que eu falei, gente, juro, tem criança que fica muito transtornada. E não é nem transtorno de agitação, é transtorno de delirar mesmo. Então, todo cuidado é pouco. Efeitos adversos, né? Que eu falei, a hipertensão, laringoespasmo. Você deve estar se perguntando, ué, mas laringoespasmo, isso a gente escuta muito dos anestesistas. Nossa, eu vou precisar de uma vaga na UTI. Aí você fala, oxe, mas era só uma amidalectomia ou então uma reconstrução de corneta. Por quê? Tipo, é uma cirurgia bem boba. Então, é que eu fiz ketamina e ele fez um laringoespasmo. E aí é aquilo. Você não consegue reverter com um resgate de salbutamol, a criança vai fazer a crise de sibilância provocada pela ketamina, que é o famoso laringoespasmo. E aí a gente precisa reverter isso dentro de uma UTI, porque nem conseguiu estubar e já fez o laringoespasmo. Então, se estubar, ele fecha completamente e aí a gente só se complica no pós-op, tá? Agitação, igual eu falei, não tá revertendo, tá fazendo efeito rebote, tá? O efeito contrário, agitando. Alucinação e delírio, que eu já cansei de falar. Cistite ulcerativa, mas é aquilo, se muito tempo de uso, tá? E isso é papo de mais de 15, 20 dias. Pode passar. Dexmedetomidina, que nomão. Esquece esse nome. Pensa no Precedex, que vocês passam de ano. O Precedex, ele é o suprassumo da sedação, tá? Tem hospital que, inclusive, nem tem. Por quê? Uma ampola de Precedex, uma ampola de 2 ml, custa em cerca de R$ 1.000. Tem hospital que não tem. Mas se tiver, esquece tudo que eu falei e usa o Precedex. Porque é a melhor sedação. E, gente, é a melhor sedação, vai. Melhor sedação. O Precedex é um agonista alfa-adrenérgico e ele é o mais seguro de todos, indisparado. Eu posso fazer. A criança estubou, mas ela está um pouquinho cansadinha. Eu vou precisar colocar ela no catéter de alto fluxo. Eu posso ligar um midazolam? Até pode. Desde que você deixa no máximo 0,2 por quilo contínuo. 0,2 miligrama por quilo por hora. No máximo, porque se você aumentar para 0,3, o risco de fazer uma depressão respiratória e você ter que entubar as pressas é grande. Eu posso fazer o fentanil? Só se você fizer um sedativo junto, porque o fentanil vai agir só na dor. Ele age um pouquinho na sedação, mas ele age 70, 90% na dor. Então, só o fentanil contínuo, sozinho, não vai resolver muito sua vida. Criança estubou e foi para o catéter de alto fluxo. Eu posso tirar ela, eu posso colocar um Precedex? Pode, sem medo, e você pode fazer uma dose, até aquela dose que você achar que é alta, não vai ser alta, porque ele é seguro, ele não faz depressão respiratória. É onde a criança consegue ficar em catéter de alto fluxo, recebendo Precedex, a criança pode ficar em VNI, ventilação não invasiva, CPAP, e a criança não vai fazer depressão respiratória, tá? Deixa eu ver o que mais. Não, esse é isso que eu falei, é o suprassumo. Você tem condições de deixar um Precedex, igual semana passada. Eu tinha um autista
semana passada não, uns 10 dias atrás. Eu tinha um autista na UTI que ele estava em máscara de Venturi. Gente, é como se fosse um catéter de O2, só que é uma máscara que dá um pouquinho mais de oxigênio, um pouquinho mais de litros por minuto. Só que ele era muito ansioso, gente. Muito ansioso. E ele tirava aquela Venturi e a saturação caía para 80. E eu estava tentando reverter ali de elevar a ventilação dele para um degrau a mais. Um catéter de alto fluxo, uma ventilação não invasiva. E eu tenho certeza que se eu tivesse elevado para isso, ele não ia suportar e eu ia precisar acabar entubando. Aí eu conversei com a mãe, expliquei, falei que eu ia precisar deixar ele mais tranquilo. E aí ela falou, pode fazer a medicação para ele dormir. Só que na cabeça dela, a gente ia fazer um comprimidinho. Eu até poderia ter feito um comprimidinho. Só que não conhecendo a criança e não querendo entubá-la, eu preferi usar o Precedex. E aí eu deixei numa dosezinha mais baixa, ele ficou tranquilão com a sua Venturi, 24 horas depois já estava desmamando, e aí tirou da Venturi, conseguiu deixar só no catéter de O2, aí a gente desligou o Precedex, porque daí ele mesmo acalmou, tá? Ele induz sedação, ele modula a cognição, ele é neuroprotetor, suprassumo, pela milésima vez. E ele também atua como anti-inflamatório. Nossa, eu tô tratando uma osteomielite. Precedex vai te ajudar. Mas ele é sedativo, não, ele também atua como anti-inflamatório, tá? Metabolizado por via hepática, excreção renal, 95%, e nas fezes, 5%. Doutora, fiz demais. Antídoto? Não tem. Mas fica tranquilo, porque você nunca vai fazer demais. E por mais que você faça um pouquinho a mais, ele não vai te complicar, tá? Controle de abstinência. Ficou mais, ó, lembra uma coisa. Midazolam, fentanil, ketamina, de 5 dias para frente, pode ter certeza que a sua criança vai fazer uma abstinência. Precedex, de 7 dias contínuo para frente. Então, a gente ganha aí pelo menos uns 2 dias a mais para tentar evitar uma abstinência. Mas se fizer, clonidina, de 0,075 até 1 micrograma quilodose de horário, normalmente de 8 em 8 ou de 6 em 6, a depender daquela tabelinha que eu falei para vocês lá no começo, a tabelinha de VAT. Vias de administração: EV, IM, peridural, via oral, sublingual, transdérmica e nasal. Não é o suprassumo. Gente, não tem acesso, você faz nasal. Não quero fazer nasal, você faz transdérmica. Sublingual, é ótimo. Dosagem: eu vou fazer uma bomba contínua, 0,2 a 0,7 micrograma quilo-hora, pensando na bomba contínua. Doutor, eu posso fazer ele na sequência rápida? Não. Por que? Se você falou que ele é tão seguro, não faz. Usa os antigos para eles não ficarem tão no fundo da gaveta. Contraindicação: se você tiver um BAV segundo ou terceiro grau, esquece. O Precedex te arruína. Você pode fazer até uma fibrilação. Não faz. Mas como que eu vou saber se o doente tem ou não? Aí você vai ter que ter ou o relatório médico da mamãe, ou vai ter que atacar na sorte mesmo. E se fizer, você choca, porque todos aqui sabem o que fazer, eu tenho certeza absoluta. Efeitos adversos: hipertensão, se em altas doses, e hipotensão, se em doses mais baixas. Corre o risco? Corre o risco. Só que assim, quase nunca vejo, tá? Bradicardia, eu vejo sempre. Nossa, tá tão bradicárdico. Será que tá chocando? Será que é falta de volume? Vamos fazer uma expansão? Não. Desliga o Precedex um pouquinho. Você vai ver que instantaneamente a frequência cardíaca já vai subir. E assim por diante, você religa e vai ter que ficar de olho. Por isso que dentro de uma UTI, todo paciente que está recebendo sedação contínua sempre vai ter monitorização contínua e aferição de sinais a cada pelo menos 2 horas. Além da bradicardia, poliúria, tá? E pensar assim, mas se tá entubado, a poliúria acaba que é bom, né? Porque a criança, o doente não fica nasarcado, não fica demasiado, mas cuidado, porque muito poliúria, né? O xixi em excesso, ele perde eletrólitos. Então pode fazer uma hipocalemia, uma hiponatremia, uma hipocloremia e assim por diante, tá? Um distúrbio hidroeletrolítico por conta aí dessa poliúria.
E, ao contrário da bradicardia, taquicardia, pensando no quê? No quadro aí de hipertensão. Mas assim, raro, tá? Ou vai ficar no limite, ou vai fazer brad. Eu quase nunca vejo taque. Pode passar. Rocurônio, o temido de dentro das UTIs. Todas as vezes que eu vou entubar, a minha sequência rápida é midazolam, ketamina e rocurônio. Doutor, eu tenho medo do rocurônio. Mulher, que medo de rocurônio? Põe rocurônio aí na ampola. Tira da ampola, põe na seringa. Não, 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 pelo amor de Deus, eu não tenho muita experiência boa com rocurônio. Mas, gente, calma. O rocurônio é seu melhor amigo numa intubação. Mas eu tenho medo. Para, você não vai ter medo. Agora vocês são meus amigos, ninguém vai ter medo aqui. Rocurônio, ele é um bloqueador neuromuscular, só que ele não depolariza. E ele tem a ação intermediária, mas o início é, gente, muito, não é rápido, é muito rápido, tá? Ao ponto de, se você faz o rocurônio, tanto que quando eu falo, faça o rocurônio para mim e a técnica vai fazer, eu gosto que faça mais lento, tá? Porque se fizer de uma vez, pode ter certeza que ele para na sua cara, debaixo do seu nariz. Então, eu peço para fazer mais lentinho e eu friso, lento, bolos lento. E aí ela faz lentinho. Se você não tiver prestes a entubar, já visualizando a via aérea, ele para. Por quê? Porque você bloqueia. Tudo que é músculo para. Então, como o nosso tórax, né, o peitoral, ele tem músculo, a gente tem músculo, vai parar. E aí ele não tem o drive. Você precisa dar o suporte. Ai, doutora, mas eu não consigo entubar. Calma. Põe a máscara do Ambu. Ambusa, faz o C. Ambusa, vai, persistência, monitorizado, olha a saturação. Tá caindo a saturação? Irmão, se vira, entuba, porque senão a criança vai parar por hipóxia. Então, eu amo o rocurônio e eu não tenho medo de fazer rocurônio, mas o efeito dele sendo muito rápido, você tem que estar muito familiarizado para fazer. Se você tem medo, não faça. É preferível você repetir o midazolam 3 vezes, a ketamina 3 vezes, mas não faça o bloqueador neuromuscular, tá? Metabolização hepática e a excreção dele, diferente de todos que eu falei até agora, é biliar. Antídoto, Sugamadex, tá? Eu tive que usar uma vez, porque eu fiz e a criança não voltava, não tinha drive, e mesmo entubado, aí eu falei, pelo amor de Deus, se essa criança não ventila, ele vai subir o PCO2 nas alturas e aí vai me complicar e eu vou ter que pronar, porque a gente já tem que pensar 3 anos luz, né, na frente. Aí eu falei, pera lá, tem que ter um antídoto. Já lancei mão do meu Black Book e vi o Sugamadex. Foi onde eu fiz e reverteu instantâneo, rápido, tá? Vias de administração endovenosa. Não tem acesso? Esquece. Você não vai fazer nasal, você não vai fazer via oral, você não vai fazer intramuscular, retal, sublingual, você não vai fazer, tá? Dosagem de 0,6 a 1 miligrama por quilo para sequência rápida de intubação. Eu tenho colegas que fazem 0,2, porque desculpa o português bem claro, cagam de medo. Eu faço 1 por quilo. Não tenho medo? Não tenho medo, porque o máximo que eu vou fazer é ter que entubar as pressas. E graças a Deus, eu sou super familiarizada com isso. Quem não é, não se intrometa, onde não é chamado, onde não conhece o campo. Dose de manutenção, de 5 a 15 miligramas por quilo por minuto, pensando na bomba de infusão contínua. 5 é a mínima que a gente chega. Ai, doutora, mas 2,5 já não tá bom? É água. Então é preferível não fazer. Então não fica pensando, não deixo mais uma bomba para criança. Ou é 5, ou é 10, ou é 15, tá? Contraindicação: hipertermia maligna. Você só vai piorar o quadro da hipertermia maligna se você entrar com o bloqueador neuromuscular. Doenças musculares degenerativas. A pessoa que tem tal doença, ela já tem o músculo, digamos, dodói. Você vai dar uma coisa que vai bloquear mais o músculo, você vai complicar mais a vida do doente,
tá? Grandes queimados, por quê? Porque há perda muscular nisso daí, nesse quadro. Politraumas, porque a gente não sabe a intensidade da lesão, tá? E paraplegias, porque é tudo pensando em músculo, senão você vai complicar a vida do doente. Efeitos adversos: hipotensão e hipertensão transitória, tá? Anafilaxia, paralisia residual, miopatia e aumento aí da resistência vascular pulmonar. Ai, doutora, então eu não vou usar. Ele não tem nada de bom? Ele tem. Pensando no quê? Eu tenho um paciente com uma baita pneumonia, com um pulmão de Sara, que a gente pôs na ventilação e os parâmetros estão surreais de alto. O PCO2 dele é 110. Você olha aquela gaso, você fala, tá morto? Não é possível. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais espaço para aumentar a ventilação. Mas o doente está ali brigando com a sedação, brigando com o ventilador. Já está com midazolam, ketamina, fentanil e precedex, tudo junto e misturado. Põe o rocurônio. Você vai ver que a criança vai acalmar. Na verdade, ela vai ficar bloqueada, né? Ela vai acalmar, ela vai bloquear. A ventilação vai conseguir funcionar melhor, vai agir melhor. O PCO2 vai começar a cair e você vai ter até condições de, às vezes, conseguir diminuir um pouco da ventilação, tá? Porque muita gente, às vezes, pensa, ai, nossa, ventilação alta nada mais é do que para melhorar o doente. Às vezes não, tá? Se você manter ali uma frequência respiratória muito alta, uma pressão muito alta, você pode fazer barotrauma, você acaba prejudicando o que já tá ruim, tá? E pronto, é isso. Do Rocurone é isso. Próximo. Bom, como eu falei desde o começo, tem que ter monitoramento e a gente tem que deixar o mais seguro possível durante aí o procedimento de sedação e durante o procedimento e no ato de sedar, tá? De que jeito que a gente vai fazer isso? Monitorização da frequência cardíaca, a gente vai ver se está fazendo BRAD, a gente desliga uma sedação, se está fazendo TAC, a gente pode diminuir uma dose, tá? Frequência respiratória, a gente monitora pensando assim, a frequência respiratória pensando assim, nossa, gente, ele tá com sedação e tá taquipneico, mas tá no ventilador, alguma coisa tá de errado. Vai rever o que você está fazendo. Por quê? Às vezes a sedação está desligada, às vezes perdeu o acesso e está extravasando tudo no colchão, às vezes o ventilador não está em conjunto com a criança, você precisa mexer na ventilação e assim por diante, tá bom? Saturação de oxigênio, essa é a primordial na hora que você vai entubar uma criança, na hora que você vai fazer a sedação. Eu prefiro 1000 vezes que um oxímetro esteja pegando do que a frequência cardíaca propriamente dita, os eletrodos estejam posicionados. Eu sempre falo, o oxímetro está pegando? Não tá, mas a frequência cardíaca tá. Eu falo, não me interessa. Por quê? Porque a hipoxemia, a saturação cai muito mais rápido, que no caso é a dessaturação, cai muito mais rápido do que uma frequência cardíaca, tá? Então, assim, oxímetro você entrou, vou entubar, todo o material da intubação tá em dia, olha o bendito do oxímetro, porque se não estiver pegando, você não vai fazer nada, não faça nada, porque se você não tem uma oximetria verdadeira e o doente tá ali, você tá perdendo o time, às vezes você pode... às vezes você pode não, você tá fazendo uma anóxia desnecessária, tá? E por último, e não para mim, a pressão arterial, eu gosto de ver a pressão arterial aí de 2 em 2 horas, quando o doente está entubado, sedado, para controle, mas não é uma coisa que eu vou ver na hora que eu estiver entrando com a sedação. Pode passar. A fim de deixar o doente mais tranquilo, né? A gente entrou com a sedação, tudo. Você pensa, sedei, tá tudo bem, vou pro conforto. Gente, não. Você tem que ficar, pelo menos, na hora que você liga a sedação contínua, você tem que ficar pelo menos 1 hora ali rodeando o doente para ver se não vai fazer qualquer instabilidade, tá? Então, é igual eu descrevo aí, os pacientes pediátricos, não só os pediátricos, é que eu falo pediátrico porque todo mundo aqui vai virar pediatra, tá? Já vou bem avisar. Exigem cuidados especiais durante a sedação.
Então, é necessário abordar a dosagem e o tipo de sedativo de acordo com a idade, o peso e a condição clínica do paciente. Doutora, a criança chegou na porta, precisa ser entubada. Já cansei de receber ligação na UTI. Pelo amor de Deus, desce para me ajudar, porque eu não consigo entubar. Eu desço, a primeira coisa que eu pergunto, qual o peso? Tá, minto, desculpa. Qual a idade? 2 anos. Qual o peso? Putz, não sei. Você já tem que lançar a mão do bendito do macete do peso. Peso, idade, vezes 2, mais 8. Criança tem 2 anos. Idade, vezes 2, mais 8. 2 vezes 2, 4. Mais 8, 12. Ela pesa mais 2 menos 2. Então, ela pesa em cerca de 10 a 12, 14 quilos, tá? E aí, você tem que ter em mãos. Quando você sabe o peso do doente, você sabe a idade do doente, automaticamente você já vai saber qual o número da cânula, o número da lâmina para o laringo e as doses da sedação. Você já vai deixar tudo escritinho, entregar na mão da enfermeira e ela vai providenciar tudo isso, tá? Bom, é isso. Próximo. Interação medicamentosa e os efeitos adversos. Na verdade, esses 2 últimos slides é mais para poder deixar, para relembrar o que eu falei de todos os efeitos adversos até agora. Ele é importante porque a gente acaba conhecendo as interações medicamentosas e os efeitos adversos dos fármacos que a gente vai utilizar para sedar, tá? A interação, ela pode aumentar o risco de efeitos. É igual eu falei, de efeitos colaterais. É igual eu falei. Você está fazendo o midazolam e o fentanil, só que a criança está pulando. Você vai pensar o quê? Putz, o midazolam não dá euforia. O fentanil já pode dar euforia. Está fazendo uma interação medicamentosa. Tira o fentanil. Põe algum outro analgésico, no caso a ketamina. Certo? É isso. Peraí, deixa eu ver essa parte aqui de baixo. Os efeitos adversos podem variar de acordo com o fármaco utilizado, que foi o que eu falei nos anteriores. Pode passar. Bom, conclusão. Então, a gente tem que pôr na cabeça que a gente tem que ter o monitoramento em dia, tá? Oxímetro 100%. Os outros a gente pode até não exigir tanto. Eu sou uma pessoa que na hora que eu vou entubar, que eu vou fazer sedação, na verdade, eu quero tudo nos conformes. Porque eu tô lidando com uma vida ali que a mãe saiu do quarto deixando toda a responsabilidade para mim. Então é como se eu pegasse para mim aquela criança. Então monitora 100%. Mas o oxímetro tá com problema. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Eu vou continuar ambusando aqui a criança, mas eu não quero fazer nada no escuro, tá? Dosagem. Gente, tá na dúvida? Pelo amor de Deus, nem que vocês vão no Google. Mas não faça nada na dúvida, porque você pode fazer uma anafilaxia, e aí às vezes você não consegue reverter, um choque anafilático e a criança para e morre. Você pode fazer uma superdose. Mas você falou que tem antídoto, tem de midazolam, tem de fentanil, tem de rocurônio, mas não tem de ketamina. E aí? Você vai perder uma criança porque você fez uma superdose? Não, tá? Veja, reveja, faz a conta 1 milhão de vezes e se você fez, entregou na mão da enfermeira e a enfermeira chegou em você e falou assim, doutora, é isso mesmo? Gente, senta, pega uma calculadora e refaça, porque a enfermagem sabe muito. Elas lidam com isso muito mais do que o próprio médico. Então, não se sinta humilhado, não se sinta, não fica triste, não se sinta burro. Elas sabem o que elas fazem muito mais do que a gente. Senta e refaça a bendita da conta, porque senão você perde o doente por causa de 0,1 a mais que você fez, tá? Lembrar sempre das interações medicamentosas. Mas é igual eu acabei de falar, tá tendo euforia. Gente, troca, tira, aumenta, diminui, vai melhorar. Melhorou, você descobriu o problema, o doente sai ganhando. É sempre pensando no doente. Tá? Eu já vi muito, inclusive, né, era no Hospital de São Paulo, eu via muito assim,
No dia seguinte, quando acordava, passava o plantão, eu saía, a enfermeira falava: Ah, então, doutora, agitou tanto que eu precisei fazer vários bolos. Cara, não deixa. Não deixa. Por mais que esteja na prescrição, lá na observação, vocês vão escrever a critério médico. Se o doente tá agitado, tá na sedação contínua e tá agitado, é normal. Você não tá deixando ninguém em coma. Você tá só sedando, você tá só dando um soninho a mais. Mas se ele tá agitando muito, das duas, uma. Ou a sedação não tá fazendo o efeito que deveria, tá fazendo uma bendita de uma interação medicamentosa, você precisa rever isso, tá? Ou é dispositivo que tá fora do lugar. É um acesso que perdeu, equipo que tá furado e tá pingando no chão, tá? Então, assim, desconfia, porque ninguém que tá sedado contínuo agita muito ao ponto de você precisar fazer 10 bolos de sedação. Porque se você tiver que fazer 10 bolos de sedação, você automaticamente tá errando em alguma coisa, tá? E por último, os efeitos adversos. Pensa, repensa, tá fazendo bem para ele ficar com rocurônio contínuo mais de 3 dias? Ai, nossa, tadinho, o músculo dele vai se complicar. Tira. Tira. Nem que você volte daqui uns 2 dias, mas tira, tá? Vixe, ketamina mais de 5 dias, gente, esse menino vai ver elefante subindo na árvore. Tira. É preferível, porque senão o prejuízo é grande. E às vezes dá muita dó da mãe, coitada, que fica 2, 3 dias sem dormir, porque fica tentando conter o filho, que na verdade ele não tá agitado porque ele está incomodado, ele tá agitado porque a cabeça dele tá a milhão, tá? Então, sempre pensar no doente, principalmente na criança. Nenhum periquitico é obrigado a passar por isso. Pode passar. Isso! Muitíssimo obrigada a todos. E eu coloquei essa frase aí embaixo, que eu amo falar. Aproveitem enquanto a caneta não tem tanto peso. Uma sedação a mais pode custar a vida do amor da sua vida. Um beijo da doutora Dividinha. Doutora, que aula maravilhosa. Eu não consegui nem piscar aqui. Gente do céu, que aula gostosa. É muito boa mesmo. O pessoal estava interagindo ali o tempo inteiro, quase não comentaram ali, porque realmente tem que prestar bem atenção para não perder nenhum detalhe, mas o pessoal estava interagindo ali, mandando os emojizinhos. Nossa, muito legal. Deu para pegar bastante coisa. Eu sou uma das pessoas que o rocurônio, para mim, me assusta muito. Na verdade, isso também é um pouco que plantado já na gente, né? Para ter bastante Muito. cuidado, isso tá certíssimo, porque se você usar de forma indevida, você acaba dando na vida de alguém. Doutora, muito obrigada de coração por você ter disponibilizado do seu tempo, do seu conhecimento para passar aqui para a gente. Foi, assim, incrível. Não tenho nem palavras para descrever o quão bom foi. Obrigada. Eu que agradeço. Estar do lado de cá, podendo falar sobre isso, é algo que, assim, eu sinceramente nunca imaginei que eu fosse passar, e passando e vendo a interação de vocês, vendo aí lotado de gente interessada. Assim, eu fico muito feliz, é gratificante, né, poder levar um pouco de conhecimento, a minha correria. Essa maluquice minha de ratazana de hospital. E assim, quando vocês se formarem, gente, vai para os hospitais, tá? Até quem é herdeiro, vai para o hospital um pouco. Vai dar uns plantões para vocês poderem tomar lapada da vida, para poder ter cuidado com o próximo. Porque eu tive uma irmã que eu perdi por erro médico, por causa de sedação. Então é uma coisa que, assim, poder estar falando disso tudo aqui para vocês e pedir humildade, pedir, porque ninguém quer o mal da criança, mas pode acontecer, né? Ninguém quer o mal do doente, mas pode acontecer. Só que esse pode acontecer, às vezes não tem reversão, que foi no caso, por exemplo, da minha irmã. Então, é algo que vai com cuidado, não é uma coisa, não é uma dipirona, não é um paracetamol, é uma coisa que você dorme, você mata e revive o doente, e assim, em 2, 3 dias. Então, É muita todo cuidado é pouco. responsabilidade, né? É muita responsabilidade, exatamente.
Doutora, muito obrigada mais uma vez. Essa aula vai ficar gravada, a gente vai mandar para o YouTube. Então, doutora, você vai ter mais uma rede social ali à sua disposição, né? Porque você vai estar lá também. Eu vou parar aqui a gravação. Parar. Pronto, então. Se alguém ficou com alguma dúvida, estou aqui, viu?